Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importava que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. O tema deste dia foi voltando para o caminho. Essa é a terceira vez que a gente ministra essa palavra no dia de hoje. Hoje nós inauguramos o nosso culto das 8 horas da manhã. Então, uma bênção, queridos, que quem quiser vir também conhecer o horário da manhã, vem cedinho, acordou, vem para o culto, uma bênção. E depois o culto das 10 e agora este culto das 18 horas. Em todas elas Deus nos falou através dessa passagem bíblica, que tem por objetivo nos ajudar a voltar para o caminho. Nós encontramos aqui duas pessoas que estavam felizes em Jerusalém, porque seguiam a Jesus. Mas algo aconteceu, a morte de Jesus, e fez com que eles começassem a se desconectar de Jerusalém. Tudo bem que moravam em Emaús, e é claro que estavam a caminho de Emaús, o lugar, a aldeia, onde lhes era comum. Mas Emaús, nesse momento aqui para nós, é sinônimo de outras coisas também. Emaús para nós pode significar um sinônimo de desistência, um sinônimo de abandono, um sinônimo de tristeza. Sabe aquelas situações que vão acontecendo na nossa vida e a gente vai desistindo da vida, desistindo da família, desistindo do casamento, desistindo da profissão, desistindo das alianças, dos relacionamentos.
há eventos que vão se chocando com as nossas expectativas e a gente vai se descolando, vai se desconectando do lugar original, do lugar onde o nosso coração queimava, do lugar onde a gente tinha sonhos e expectativas. E assim vemos dois homens conversando no caminho acerca da morte de Jesus, e eles estão realmente inconformados com aquilo, porque tudo o que eles imaginavam era contrário àquilo que de fato havia acontecido. E eles estavam extremamente tristes, extremamente decepcionados, e partindo de Jerusalém, indo para Emaús, eis que de repente se ajunta a essa conversa, a esses dois, o próprio Jesus. O próprio Senhor ressurreto, Ele aparece e Ele começa a conversar, mas eles não conseguem ver Jesus, porque, amados, a tristeza do coração cega os nossos olhos. Às vezes nós estamos tão tristes e tão decepcionados, e tão sem sonhos, e tão sem expectativas, que a gente não consegue perceber nem o próprio Deus, nem o próprio Cristo que se apresenta do nosso lado. A nossa tristeza é como um véu nos nossos olhos. A gente não consegue ver mais nada. Se a gente perdeu uma pessoa, a gente não consegue ver quem está junto da gente. A gente não consegue ver quem está vivo. Se a gente perde alguém, alguém vai embora, a gente não consegue perceber que a vida continua. A gente não tem olhos para aqueles que ficam, somente para aqueles que foram. E assim estão os dois lamentando e chorando e comentando e seguindo para Emaús. E Jesus vem e pergunta: escuta, por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? E um deles, Cleopas, diz para Jesus, sem saber que era Jesus: por acaso o senhor é algum estrangeiro que não se apercebeu dos últimos acontecimentos em Jerusalém? E Jesus então perguntou: quais? Quais acontecimentos? Hoje eu quero falar sobre voltar para o caminho. O que Jesus fez para ajudá-los nesse retorno, nesse regresso? Em primeiro lugar, Jesus permitiu que eles expressassem os seus sentimentos e que eles dissessem a versão que eles tinham. Quando Jesus diz quais acontecimentos, não é porque Jesus não sabia, até porque ele era o protagonista da história. Ele tinha ido para a cruz, ele tinha sofrido, ele tinha levado a coroa. Mas não importava Jesus saber, o que importa é como você vê. A questão é, qual é a tua leitura? A questão é, o que você tem no seu coração? Porque, amados, quando nós encontramos alguém em quem a gente confia, e a gente tem a oportunidade de abrir o coração e dizer: olha, eu passei por isso. Talvez você até me critique, talvez até você nem entenda o porquê do meu sofrimento, mas eu preciso dizer, porque quando a gente fala, a gente é curado. Lá em Tiago, a palavra de Deus nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Jesus, com uma simples pergunta: quais acontecimentos? Por mais que ele soubesse dos acontecimentos, mas ele sabia que se os discípulos não falassem, ele sabia que se os discípulos não abrissem o coração, eles iam ficar com aquilo lá dentro, com aqueles eventos, se transformando em amargura, em mágoa, em decepção. Jesus os conduziu por um caminho de restauração, e o caminho de restauração começa quando você tem a oportunidade de dar a sua versão, quando você tem a oportunidade de abrir o seu coração. Em nome de Jesus, vamos compreender isso. Sabe por quê? Porque nós estamos vindo de uma geração em que talvez tenhamos tido pais maravilhosos, mas pais que tinham uma dificuldade de nos ajudar a abrir o coração. Eu venho de uma geração em que eu tinha vergonha de falar o que eu estava sentindo. Eu venho de um tempo em que eu tinha um pai maravilhoso e uma mãe maravilhosa, mas a dificuldade de abrir o coração e dizer: olha, eu passei uma vergonha na escola, eu sofri perseguição, eu sofri bullying. Naquela época nem tinha a palavra bullying. Hoje é moda falar, mas naquela época a gente sofria calado, naquela época a gente sofria ameaças, voltava para casa triste, envergonhado, aflito, e aquilo crescia dentro de nós. Jesus, quando pergunta quais acontecimentos, é a mesma coisa que Deus, no momento da sua oração,
Porventura Deus não sabe o que você sofre? Deus não sabe o que você padece, as vergonhas, a perseguição? Deus não sabe? Mas Ele diz, conta para mim. O caminho é esse. Conta. Dá a sua versão. Fala onde dói. Conta a sua história. Quais acontecimentos. O que você passou. E aí a gente vai entendendo que nesse processo de abrir o coração, nesse processo de se derramar diante de Deus, e nesse processo de se derramar diante talvez de uma pessoa de confiança, de um amigo de verdade, de uma amiga de verdade, onde você vai abrindo o seu coração, confessando, falando, vai saindo. Talvez você não ouça nada, talvez o seu amigo só lhe ouça. Já aconteceu muitas vezes da pessoa falar, e na hora que a gente vai dar o conselho, nem precisa, pastor, porque enquanto eu falava, eu já descobri o meu problema. Eu já percebi pelo meu discurso, eu já sei. Eu já sei o que está de errado. E não foi diferente em relação aos dois. Em primeiro lugar, o caminho que nos traz de volta ao caminho original é quando a gente tem a oportunidade, em primeiro lugar, de dizer o que sente. Mas em segundo lugar, de identificar o real motivo da frustração. E isso também está nessa passagem bíblica. Eles começam a contar a história para Jesus. Eles falam, o Senhor porventura é um estrangeiro que não sabe os últimos acontecimentos? Jesus, poderoso em obras, em realizações, fez milagres, fez o bem em toda parte. Mas ele caiu nas mãos dos sacerdotes, e os sacerdotes entregaram às autoridades romanas, e ele veio a morrer numa cruz. E nós esperávamos que ele fosse nos redimir. Essa é a frase que revela a frustração. Do universo de palavras que eles liberaram, eles chegaram no real motivo. Meu querido, quando você começa a falar, vai chegar um determinado momento em que você mesmo, com uma frase, vai trazer o real, o âmago do seu problema, o verdadeiro motivo da sua decepção. E eles liberaram nessa frase. Contaram de Jesus, contaram dos sacerdotes, contaram dos romanos, mas numa frase disseram, e nós estávamos esperando, nós criamos uma expectativa de que ele havia de redimir a Israel. Pois bem, essa é a causa. Uma expectativa frustrada. Esse é o motivo. Tudo bem que estavam sofrendo porque Jesus havia morrido. Sofreram juntamente com o sofrimento de Jesus. Mas o real motivo é, nós alimentamos uma expectativa de que esse homem havia de redimir a Israel. Mas o resultado da vida dele desembocou numa cruz. E ele morreu. E a nossa expectativa foi frustrada. Meu querido, ou minha querida, quantos estão aqui hoje, justamente, não porque tristes, não porque Jesus tenha morrido, mas porque alguma expectativa na sua vida foi frustrada. Você entrou num casamento, esperando que o seu casamento ia ser de um jeito, e foi de outro jeito, totalmente diferente. Você esperou que seus filhos trilhassem um determinado caminho, e você alimentou uma expectativa durante toda a sua vida, e num determinado momento eles entraram por uma vertente totalmente diferente daquilo que você idealizou. E a sua expectativa foi frustrada. Quem sabe você alimentou uma expectativa de chegar aos 30 anos ou aos 40 anos com a vida resolvida, com a casa quitada, com seus filhos na faculdade, com um casamento numa determinada estabilidade, e os 30 anos se passaram, ou 40 anos, os 40 anos chegaram, e você olhou para a sua vida e descobriu que há uma lacuna, que você não conseguiu preencher, alguém lhe decepcionou, alguma coisa trouxe uma cilada para você, o tempo se passou, há uma frustração, eu esperava que tal coisa acontecesse, e não aconteceu do jeito que eu imaginei.
Eu não sei exatamente a causa da sua frustração. Mas eu entendo nessa passagem bíblica que primeiro Deus te convida a falar. Fala da sua vida, fala dos seus sonhos, fala de como você viu o quadro, todo ele, por mais nebuloso que ele lhe tenha parecido. Mas num determinado momento, chega a notar, olha, de tudo que eu falei, o que mais me dói, o que mais me frustra, é isso. Deus tem derramado no nosso coração graça, misericórdia e compaixão. Compaixão de ver uma esposa que entrou num casamento para ser amada e de repente maltrato, palavras duras, ausência de carinho, ausência de presença. E a gente vê os sonhos das pessoas se perdendo. Assisti um filme ontem, não vou nem dizer o filme, para não estragar quem quiser assistir, mas eu terminei com um senso de indignação. Como é que esse pai pode fazer isso com o filho? O filho tem sonhos lícitos, dignos, e de repente o pai vai lá reprimindo, não vai, não pode, não quero. E aquela revolta vai crescendo e vai crescendo. E a gente vai terminando com uma sensação de tanta opressão no mundo, de tantos sonhos que se perdem. Simplesmente porque você esbarrou numa pessoa que achou que tinha o direito de matar a tua vida. E assim as coisas vão acontecendo. Assim os sonhos vão se perdendo. E há um determinado momento que no meio do seu enorme discurso, você vai descobrir, olha, de tudo que eu falei, é isso que me dói. Como os discípulos do Jesus, dos sacerdotes, do Império Romano, mas a causa da minha frustração é que nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel e a vida dele terminou numa cruz. Meu querido, quando você consegue definir a causa da sua frustração, fica mais fácil para você mesmo encontrar a cura em Deus. O grande problema é quando a nossa vida vira uma bagunça, que você nem sabe por que você está triste. De um universo de coisas que você fala, você não consegue chegar no ponto principal. E a dificuldade de realmente descobrir qual é a causa básica dessa frustração faz com que a vida se torne muito confusa e Deus quer te tomar pela mão e te trazer para a cura. Em nome de Jesus. Diga isso para o seu vizinho. Jesus te ajudará a descobrir a real causa da sua frustração. Diga isso para ele. E nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel. E eu esperava que o meu casamento ia ser dessa forma. E eu esperava que a minha vida profissional fosse de uma forma. E eu esperava que algumas coisas acontecessem. Fala isso para Deus. Fala isso para Jesus. E é nesse momento, quando eles chegam nesse ponto crucial da causa da frustração, então Jesus vem e diz, ó nécios e tardos de coração para perceber. Versículo 25, então ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Um amém bem forte, um amém de crente.
Glória a Deus. Quando a gente consegue descobrir o ponto principal, então Ele nos toma pela mão, olha, tudo bem, vocês estão decepcionados, frustrados, contaram a história, diagnosticaram a causa da frustração, mas venham agora para as Escrituras, e vocês vão perceber que a Escritura já falava que havia necessidade, que importava que o Filho do Homem sofresse todas essas coisas, para depois entrar na glória. O grande problema é que a única coisa que vocês conseguem enxergar é o vale do sofrimento, mas vocês não conseguem perceber que o sofrimento nos remete para a glória. E importa que o Filho do Homem sofra assim, e importava, estava escrito desde Moisés, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e por todos os profetas, em tudo estava escrito que o Cristo havia de padecer. Mas havia necessidade que Ele padecesse para depois entrar no triunfo da glória. E o que acontece com o Filho do Homem nas Escrituras não é diferente do meu caminho e do seu caminho. Por isso, quando você consegue mergulhar nas Escrituras, você enxerga Cristo e você enxerga a sua própria vida. Em nome de Jesus. Porque a história de Cristo se funde com a minha história, e a minha história se funde com a de Cristo. Eu estou nele e Ele está em mim. O fracasso de Cristo, a morte de Cristo, tem a ver com todas as decepções da nossa vida. Jesus vai para a cruz justamente por causa de todas as nossas decepções. Jesus vai para a cruz por causa do pai violento, por causa da mãe que abandonou. Jesus vai para a cruz por causa da esposa que faleceu, por causa do filho que ficou doente. Jesus vai para a cruz justamente por causa de todas as derrotas da nossa vida, de todos os tropeços e todos os pecados da nossa existência. Jesus vai para a cruz coincidindo com toda a nossa crise de drogas, de bebida, de adultério, de abandono. Então, quando eu vejo na Bíblia, quando eu olho para as Escrituras e vejo o caminho de sofrimento de Cristo, é o meu caminho. Se não fosse por causa das minhas frustrações, jamais Ele teria passado pelo sofrimento. Então, quando a Bíblia diz, era necessário que o Cristo padecesse, para depois entrar na glória. Por que padecer? É o teu padecimento. É a tua vergonha. É a tua decepção. Seja ela qual for. Temos estado nos hospitais quase todos os dias. Em cada lugar que a gente vai para visitar uma pessoa, é a mamãe que nunca nos viu. Pastor, vem cá orar pelo meu filho também. E lá encontrei uma criança de 14 anos, que há 9 anos está naquele leito. Uma criança de 14 anos, que há 9 anos não sai do hospital. Então, quando eu encontro isso na Bíblia, que era necessário que Ele padecesse. Não havia necessidade se não fosse por causa de todas essas coisas que nos afligem, das doenças, dos hospitais, das crianças que clamam, das violências sexuais, das tristezas deste mundo, dos casamentos rompidos que deixam os filhos sem saber para onde vão, a quem obedecer, em que casa vão ficar. É por causa desse dilema do mundo no pecado. E foi isso que Jesus fez, abriu a Bíblia para eles e disse, escuta, será que vocês não conseguiram me ver aqui nas Escrituras? De que importava que o Filho do Homem padecesse? De que importava que o Filho do Homem trilhasse esse caminho de dores, de angústia, de agonia? Certamente eu não precisaria passar por isso se não fosse por causa da minha agonia e da sua agonia. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você e quero trazer para essas mães
que estão cumprindo fielmente o seu papel lá nos hospitais, há 9 anos, há 10 anos, há 15 anos. Eu quero dizer que a vida não terá como desfecho o vale sombrio da decepção e da frustração. Havemos de entrar na glória, e é essa mensagem que devemos proclamar aos que sofrem, aos que estão decepcionados, aos que perderam entes queridos, ao que tem que lidar com a enfermidade, aos que tem que lidar com o sofrimento, com o abandono, com a morte, dia após dia, com a agonia, com a tristeza. É essa mensagem, a mensagem do Evangelho, que quando entra no coração, traz aquele lenitivo, traz aquela esperança. Tudo bem, se eu tiver que passar por isso, como Cristo passou, eu me identifico com Ele, e como Ele morreu, eu morro com Ele, mas assim como importava para o Filho do Homem sofrer o que sofreu, para depois entrar na glória, então eu creio que esse é o meu destino. Diga, a glória é o meu destino. Vamos dizer bem alto, a glória é o meu destino. Aleluia. Então, meu querido, não importa o nível de frustração que você possa registrar hoje. Em primeiro lugar, fala para Deus a tua história. Em segundo lugar, procure através das suas palavras descobrir a frase que resuma a causa da sua frustração. Mas em terceiro lugar, deixa Jesus te levar para as Escrituras, porque são as Escrituras que vão revelar que um José, antes de reinar sobre o Egito, precisou experimentar a masmorra. Vá ver Jesus nas Escrituras, de um Abel que apresentou a melhor oferta para Deus, mas por conta disso, morreu nas mãos do próprio irmão. Veja Jesus nisso. Veja Jesus no Isaías, maior profeta do Antigo Testamento, cujo fim da vida foi cerrado ao meio. E então você vai ver nas Escrituras. Importa, às vezes, entrar por um caminho assim, por um caminho que você não vai entender por muitos anos, mas depois você vai compreender. Porque do abuso, porque do abandono, porque da perseguição, porque dessas coisas espinhosas e chatas que nos cercam. Deixa Jesus te levar para as Escrituras. Veja-se nas Escrituras. Identifique-se com Jesus no seu sofrimento, para depois você poder ressuscitar com Ele. Desça ao vale do desprezo com Ele, para depois você subir ao monte da glória com Ele. Em Cristo. Essas coisas fazem a gente voltar para o caminho. E então, quando Jesus faz que vai mais para longe, os discípulos estavam tão impactados com aquela conversa, das Escrituras abertas. Eu quero dizer que as Escrituras estão abertas hoje à noite para você. É a Bíblia que está sendo pregada. É a palavra de Deus que está sendo anunciada e está revelando a sua vida, o seu passado, mas está revelando também o seu futuro. E o seu futuro é glorioso. O seu futuro é glorioso. Então fica firme. Suporta. E então, quando Jesus disse que ia, fez como que fosse mais para frente, os discípulos pediram: Senhor, já é tarde, fica conosco. Tem até um hino tão bonito. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. As sombras da noite... Chega, por agora chega. Fica, Senhor. Eles estavam impregnados daquelas palavras, as Escrituras abertas, e o Espírito e o coração queimando. Meu amado, teu coração deixou de queimar? Abra as Escrituras. Ouça a palavra de Deus.
Seu coração deixou de queimar pelo casamento, pela família, pela igreja, por Deus. Seu coração deixou de queimar pelo chamado, pela vocação. Deixa Jesus abrir as Escrituras. Deixa Ele se revelar para você no meio do fogo, da prova ardente do dia a dia. Deixa as Escrituras se abrirem até seu coração se sentir incendiado de novo. E então, quando Jesus está à mesa, aceita o convite para ficar com eles mais um tempo, Ele faz o que a gente vai fazer hoje, que é de partir o pão e de dar graças, como era costume, partir o pão, entregar o pão para a família, para os discípulos, dando graças a Deus. E então, quando Ele partiu o pão, os olhos se abriram. E eles descobriram que era Jesus que estava com eles. No momento mais simples. Jesus não fez nenhum milagre para que eles pudessem perceber, oh Jesus, é o Senhor que está aqui. Não. É nas coisas simples que Jesus se revela. Ele não precisa fazer grandes milagres para eu perceber que Ele está na minha vida. Ele está comigo daqui até o Habib's. Para quem gosta do Habib's. Ele está do Habib's até em casa. De casa, quando você está amassando a banana para o seu filho comer logo cedinho, para você ir para a escola. Para ele ir para a escola. Ele está ali. É no partir do pão. É conseguir ver Jesus nas coisas mais simples da nossa vida. Do sustento, da provisão, da fidelidade, da presença. E então, na hora em que Ele partiu o pão, os olhos se abriram. E quando os olhos se abriram, e que está no melhor da festa, agora eu sei que é Jesus, e eu posso abraçá-lo. Sabe o que Ele faz? Ele desaparece. Para que você nunca se acostume a viver pelo que você vê, mas para que você aprenda a viver pela fé, viver pelo que você não vê. Então, quando os olhos se abriram, Ele desapareceu. E é assim que acontece. Ele desaparece porque Ele quer deixar uma marca. Olha, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Então você não precisa ver os céus abertos para crer. Creia tão somente. Saiba que Ele está presente. Nos caminhos rumo a Emaús da vida, a fim de que você, num determinado momento, desista de Emaús, desista da desistência, desista do desânimo e possa então voltar para o lugar do qual você nunca deveria ter saído. A sua Jerusalém, o lugar onde o coração queima, o lugar onde Deus fala com você, o lugar do teu chamado, o lugar da tua esperança. É isso que Jesus faz na minha vida. E é isso que Jesus faz na sua vida. E eu quero lhe convidar a orar um pouquinho antes de nós participarmos da ceia. Por gentileza, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos colocar em prática aquilo que nós acabamos de ouvir. Vamos derramar o nosso coração diante dele. Conta a sua história. Conta a sua história. Faça a sua oração diante do Senhor. Eu quero lhe ajudar nessa oração. Pai querido, ouve a oração do teu povo nessa noite. Cada um tem uma história aqui, Senhor. Cada um tem um passado. Cada um, Senhor, tem um registro. E queremos apresentar nosso coração diante de Ti nessa hora. Queremos contar, Senhor, as nossas frustrações. Contar, Senhor, as coisas que não funcionaram, que não deram certo. E, ó Deus, em meio às nossas muitas palavras, nós vamos nos encontrar com a verdadeira causa da nossa frustração. E queremos Te apresentar nessa noite. Queremos Te apresentar nessa noite todas essas coisas. Leva-nos, Senhor, para as Escrituras, porque nas Escrituras vamos encontrar esse mesmo caminho, esse mesmo padrão, o padrão do sofrimento,
o padrão das situações de vergonha, de dor, de abandono, de prisão. Mas o final, Senhor, é glorioso. Porque assim como foi necessário que o Cristo padecesse todas essas coisas para depois entrar na glória, não será diferente comigo, não será diferente com o meu irmão e com a minha irmã. Por isso, Senhor, que hoje sejamos impregnados da Tua força. Força para voltarmos para o casamento, força para voltarmos a sonhar com as coisas que já abandonamos no caminho. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos ajudar, Senhor. Venha com misericórdia, renova-nos nesta hora, renova-nos na Tua presença, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. O Espírito de Deus tem falado claramente ao meu coração que algumas pessoas aqui estão num processo de moinho, num processo onde se tritura o trigo. Algumas pessoas, mais do que outras, estão sendo esmigalhadas, esmagadas. Mas não é para você se assustar. Enquanto tiver alguma aspereza nesse trigo, enquanto ele não for farinha, bem fofinha, bem molinha, é porque ainda existe um resíduo a ser lixado, a ser trabalhado. Então não se assuste com o tratamento de Deus, porque esse processo vai até a morte. Não morte física, mas a morte para você mesmo. É um processo doloroso, mas muito necessário. Porque importa sofrer estas coisas para depois a gente entrar na glória. Então não se desanime, receba o conforto de Deus. Nessa hora, Pai, passa o Teu bálsamo na vida dos Teus filhos. Deita o Teu azeite nesse trigo moído. Deita o Teu azeite, o azeite do Teu Espírito, o azeite da cura, o azeite que desce do trono de Deus para curar as feridas, para curar as decepções, para curar os traumas, as frustrações da vida. Deita o Teu azeite em cada família, em cada pessoa aqui, Pai, que está nesse processo tão difícil, tão difícil. Completa, Pai, essa obra. Completa, Pai, essa obra. Completa essa obra. Completa, Senhor. E que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.